Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas sobre o meu intercâmbio em Portugal. E se você não sabe o que eu tô falando e acabou caindo nesse vídeo, ano passado eu fiz um intercâmbio por 6 meses e estudei Direito na Universidade do Porto. E já tem um vídeo aqui no canal mostrando como era a minha rotina, quais matérias eu estudava, como era esse meu dia a dia estudando lá. Se você ainda não viu, confere aqui, eu vou deixar um card. E depois desse vídeo eu acabei recebendo muitas perguntas sobre o meu intercâmbio pelo YouTube, Instagram, e-mail, enfim. E nesse vídeo eu quero esclarecer todas essas dúvidas. E eu acabei selecionando as perguntas mais comuns que eu acho que vai conseguir ajudar bastante gente. Então vamos começar. E o Hélio Neto me perguntou. Eu vou estar olhando pra lá porque é onde eu anotei as perguntas e onde está meu computador, tá? Quanto tempo foi o meu intercâmbio? Bom, o meu intercâmbio ele durou 6 meses e foi de setembro de 2016 até fevereiro de 2017. Perguntaram também se foi o curso todo ou só o semestre. Então, foi só um semestre, foram 6 meses. Outra dúvida muito recorrente é sobre a questão do aluguel da casa. Como que eu fiz para encontrar um lugar para morar, se a universidade oferece também moradia ou ajuda nessa parte. Bom, no meu caso, eu fui com uma amiga aqui de Porto Alegre, então a gente combinou que a gente ia dividir uma casa, apartamento, quarto, enfim, a gente ainda não sabia o que ia ser. E nas 3 semanas antes de ir, a gente não tinha nada ainda definido e começou a procurar mais os quartos, casa. A gente até pensou primeiramente em morar numa república, porque a gente não tinha nada, como eu falei, definido. E procurando lá mesmo algum quarto, porque muitas pessoas falaram pra gente que às vezes você olha alguma imagem na internet do quarto ou da casa e na verdade não é bem aquilo, e aí a pessoa chegou no lugar e se arrependeu, sabe? Depois de já ter alugado, já ter feito contrato. Então a gente tava com um pouco de medo e receio em relação a isso. Mas um dia a gente tava resolvendo, tentando achar um quarto, e a gente fez um anúncio num site que se chama B4. Eu vou deixar o site aqui embaixo pra vocês, na descrição também. E lá você consegue fazer um anúncio e dizer as características que você tá procurando. Qual tipo de quarto, se você quer dividir, se você quer banheiro no quarto, próximo de qual lugar, qual região que você quer, enfim. Aí a gente criou um anúncio nesse site. Eu acho que passou um dia ou 2 no máximo, a proprietária da nossa casa entrou em contato com a gente, mandou um e-mail falando: eu acho que eu tenho exatamente o que vocês estão procurando. E falou que tinha uma casa de estudantes que ficava a 3 minutos da Universidade do Porto e era um quarto privativo, era um quarto com banheiro privativo e que poderia ser dividido por 2 pessoas. Nossa, caiu do céu, sabe? Porque a gente tava desesperada, achando que não ia encontrar nenhuma casa, nem nada, e de repente apareceu essa oportunidade. A gente viu as fotos, gostou muito da casa e rezou, né, pra chegar lá e ser aquilo. Mas aí a gente acabou fechando mesmo com essa proprietária, a Helena, e deu tudo certo, foi muito tranquilo. A gente chegou lá e era realmente o que tava nas fotos e a gente não poderia ter esperado por uma localização melhor. Então, se você vai estudar na Universidade de Direito, na Universidade do Porto de Direito, procura mais pela região da Sedofeita, que ali é muito central, sério, é incrível. E eu morei na Rua do Torrinha. E é muito central ali, tem tudo por perto, tudo acontece por ali, festa, tem supermercado, a universidade é perto, então você vai estar muito bem localizado se você estiver por essa região. Eu já vou deixar algumas coisas mais claras, talvez vocês me perguntem, mas quanto foi o aluguel, né, desse quarto? A gente pagou 470 euros pelo quarto inteiro, então dividindo ficou 235 euros para cada uma, o que é normalmente esse valor que as pessoas pagam por um quarto ali no Porto, na região do Porto. Pode ser que seja mais barato, mas pela região, por tudo que nos oferecia, o preço foi muito bom. E não tenho o que reclamar, só tenho que agradecer de ter achado esse quarto. Todo mundo fala: nossa, você tem muita sorte, é muito bom. As pessoas sempre iam lá em casa se encontrar, era muito legal. E sobre alojamento, né, na universidade, se eles oferecem algum tipo de moradia e tal. Antes de ir, você vai preenchendo uma candidatura, e aí nessa candidatura você pode colocar ali se você tem interesse ou não
por um dormitório na universidade. Eu não sei muito bem como é esse procedimento, porque eu acabei achando no meio do caminho, então, essa casa, né, que a gente alugou. Mas eu sei que tem a disponibilidade de você, quando tá preenchendo a candidatura, assinalar ali que você quer um dormitório. E aí vai sendo por ordem de aprovação de candidatura que eles vão colocar os quartos, porque tem um limite, né, não dá pra todo mundo. E aí, por ordem de candidatura, que eu lembro que eu recebi um e-mail falando que era assim. E aí o pedido acaba sendo considerado só depois da aceitação da candidatura. Da aprovação do contrato de estudos proposto. É o que tá aqui no e-mail que eu tinha recebido na época. Mas também você pode pedir para a universidade, depois que teve a aprovação, sobre uma lista de alojamentos privados, que a universidade consegue te mandar também, te indicar, talvez, os lugares mais confiáveis. Eles até que indicaram também, na época que eu mandei, não tinha ainda sido aprovado, eles falaram, não, é só depois que a gente pode mandar. Mas se você quiser dar uma procurada, eles me mandaram esse site que eu acabei achando na minha casa. A Júlia Lopes me fez uma pergunta bem interessante, que foi: Duda, tudo bem? O que você achou da qualidade de ensino em Portugal, comparada à do Brasil? Além disso, entre estudar em Porto e Coimbra, qual você indicaria? Você está cursando Direito no Brasil? Indicaria fazer a licenciatura em Portugal? Então, várias perguntinhas, vamos separar tudo aqui. E sobre a qualidade de ensino em Portugal, comparada com a do Brasil, eu até gostaria de fazer um vídeo mais profundo explicando sobre isso, mas falando mais rápido aqui, dando uma ideia, eu acho que a qualidade de ensino em Portugal é mais forte, sim, que no Brasil. Eu senti muito isso, é uma dificuldade maior até nos exames, nas provas de lá. As aulas são mais profundas, os professores passam um conhecimento muito maior do que eu acabo tendo no Brasil, sabe? Eu sinto que aqui as coisas às vezes acabam sendo um pouco por cima, e lá não, lá é muito aprofundado, assim, eles dão um tintim por tintim de cada assunto, então depois você vai olhar o teu caderno e você tem muita coisa anotada. É surreal, assim, você não consegue de jeito nenhum estudar um dia antes para uma prova, como às vezes no Brasil é bem comum e a gente consegue dar conta, mas lá é assim, ó, é impossível estudar um dia antes para prova, porque você não vai conseguir vencer a matéria de tanta coisa que é. Então, com certeza, eu acredito que o ensino lá é mais forte que no Brasil. E a outra pergunta foi Coimbra ou Porto? Isso foi uma decisão meio difícil pra mim também, porque eu tinha a ideia que Coimbra mandava no direito, que é claro, todo mundo sabe que Coimbra tem toda uma tradição no direito, é uma excelente universidade, sem sombra de dúvidas. E eu me questionei, Porto ou Coimbra, pra qual eu vou? Eu também fiz essa pergunta. E eu acredito que tanto a Universidade do Porto quanto a de Coimbra são universidades muito boas, então você não vai sair em prejuízo se você escolher uma ou outra. E antes de ir, eu procurei me informar e saber em nível mundial a colocação de cada uma. E eu acabei sendo surpreendida, porque eu achei que a Universidade de Coimbra ia estar melhor colocada do que a Universidade do Porto, por toda a tradição e por tudo que a gente escuta, né? Mas eu acabei pegando um dos principais rankings que avaliam as universidades de uma maneira geral, que foi o QS World University. E nesse ranking, a Universidade do Porto tá em 301 e a Universidade de Coimbra tá entre 401 a 410. Deu uma diferença ali, né, de quase 100 colocações, o que realmente me surpreendeu. Então, de uma maneira geral, hoje a Universidade do Porto tá mais bem colocada do que a Universidade de Coimbra. Mas com certeza as duas são excelentes, mas o que pode influenciar na escolha é também a cidade. Eu tenho 2 amigos que fizeram intercâmbio em Coimbra, eles amaram, tiveram uma experiência incrível, mas eles disseram, quando eles foram me visitar, que Coimbra é bem menor, então não tem muitos lugares pra ir, acaba sendo sempre a mesma coisa. E eles sentiram que Porto é bem maior. Aí vai depender do que você prefere também em relação a isso. Eu gosto de cidade maior e eu acabei caindo no Porto, que foi melhor pra mim e eu consegui me adaptar mais rápido também. Então a pergunta... Sim,
eu tô cursando Direito no Brasil, eu já tô quase finalizando meu curso, agora eu tô indo pro 9º semestre, então falta um ano pra eu me formar. Você indicaria fazer a licenciatura em Portugal? Sim, com certeza. Se você tiver essa oportunidade, não pensa duas vezes e vai, porque o ensino em Portugal eu achei muito bom. E a qualidade de vida do país é incrível. Eu amei, me apaixonei pela cidade do Porto. E com certeza indicaria você a fazer uma licenciatura em Portugal, fora do país, enfim. Ainda mais considerando como o nosso país se encontra atualmente e criar uma carreira profissional fora. Em Portugal, que é mais fácil até pela língua, é algo que é de se pensar em muito, porque vale muito a pena. Até porque, como eu falei, eu senti muito essa diferença do ensino, então eu acredito que se você construir todo um curso desde o começo, você vai ser um ótimo profissional na área. Mas é aquilo, tem que estar preparado, porque não é fácil. As provas não são fáceis, as aulas não são fáceis, tem que se dedicar mesmo. Então, se você no Brasil não é um aluno tão aplicado, não vai tão bem já por aqui, tem que pensar mesmo, porque lá não é fácil. Não é fácil mesmo. Outra dúvida muito comum foi em relação ao tempo, as matérias que eu estudei lá, se eu consegui aproveitar aqui, como é que funciona essa questão. A minha universidade no Brasil, a PUC, ela possui convênio com a Universidade do Porto. Então, no procedimento, eu tive que entrar no site da Universidade do Porto, analisar as matérias que tinham lá e ver o que eu poderia aproveitar daqui. E para isso, eu conversei com o diretor da minha faculdade, no processo de candidatura ali, e a gente avaliou o que poderia ou não ser aceito pela faculdade aqui no Brasil. Mas isso vai depender muito da faculdade aqui no Brasil. Lá no intercâmbio, eu fiz amigas de vários estados e cada uma falava uma coisa. Sim, essa matéria a universidade vai aceitar. Não, essa matéria a universidade não aceita. Então, varia muito de faculdade para faculdade. A Georgia me fez uma pergunta bem interessante, vou ler ela inteira aqui também. Duda, parabéns pelo canal, conteúdo muito bom, obrigada. Só tenho uma dúvida. É muito complicado entender as aulas de direito aí em Portugal? Porque como a linguagem jurídica já é mais pesada, penso que seria um desafio entender com naturalidade a maneira que a matéria é passada. Também gostaria de saber se você já sofreu preconceito por ser estrangeira e estar cursando um curso tão tradicional, ou por ser tão diversificado que as pessoas já se acostumaram com a presença de estrangeiras. Adorei a pergunta de Georgia, vou responder em partes também. Vamos lá. Então, a primeira pergunta, se é complicado entender as aulas de direito até pela linguagem jurídica, né? E sim, no começo eu sofri um pouco, eu tentava entender o português e às vezes a gente pensa, português de Portugal, aquela coisa bem parecida, mas só você vivendo o dia a dia e ouvindo os professores falar que você percebe que é diferente sim. Então no começo eu me batia assim um pouco pra entender, eu olhava pra minha amiga, você entendeu agora o que o cara falou? Que palavra foi essa? Pra eu poder anotar. E se eu perdi uma coisa, sabe, tinha que anotar muito rápido as coisas. Então, eu tive uma certa dificuldade sim no começo, depois eu fui acostumando com as palavras e aí eu já consegui entender a definição mais certinha do que era aquilo que eles estavam falando, até porque tem palavras que eles usam de uma maneira diferente, então eu não tinha o conhecimento, até numa prova uma professora falou assim, pra quem é estrangeiro, tal palavra significa isso, porque eu li a prova e falei, meu Deus, o que será que significa isso? E já tava apavorada. Mas é mais dificinho assim de entender, não é tão fácil, porque eles falam muito rápido e é meio que... E aí eu falava, tô me perdendo aqui. Mas é uma coisa que você vai acostumando com o tempo e consegue se adaptar assim. Se eu sofri preconceito por ser estrangeira, eu até comentei com as minhas amigas isso quando eu tava lá, que a gente percebeu que eles estão tão acostumados com pessoas de fora estudando na universidade deles, que eles nem ligam assim muito se você tá lá ou não, é meio que indiferente. Não tem muito aquela coisa de a gringa chegou, sabe? Como aqui no Brasil, assim, se você vê um aluno que não é brasileiro, normalmente o pessoal já é mais amigável, né? Vai lá, cumprimenta, pergunta de onde é, tenta falar. Mas eles não, eles são super na deles, no grupinho deles, eles não
interagem muito com os intercambistas. Eu senti um pouco isso, eu achei que eles poderiam interagir mais. Mas enfim, eu não senti nenhum preconceito, mas a única coisa que eu senti foi essa distância, sabe? Eles lá e a gente aqui. Então tem o grupinho do Brasil, dos estrangeiros, e tem o pessoal mesmo que é de Portugal. Alguns até vêm falar, perguntar, até teve uma vez que eu tava fazendo um trabalho e o pessoal do meu grupo me perguntou como é que era o estudo aqui no Brasil. Foi bem mais simpático assim do que eu senti que os outros foram comigo. Mas não senti nenhum preconceito por falarem, ah, aquela lá é brasileira. Mas mais essa distância. Então, foi isso. Tava conferindo minhas filmagens e essa pergunta aqui acabou não gravando, ainda bem que eu conferi. Então não reparem que tá mais escuro aqui atrás, mas eu não vou deixar de fazer. Em relação à burocracia. O Diogo me perguntou se eu tive burocracia em relação ao intercâmbio e se eu pagava propinas, como que funcionava o pagamento. Em relação à burocracia, eu tive sim com o visto, mas acho que isso varia de estado para estado. Aqui no Rio Grande do Sul demorou para sair, eu até tive problema porque eu tive que cancelar minha passagem e comprar outra depois, porque eu tava esperando o visto e não chegava nunca. Foi uma agonia, assim, sério. Eu até posso contar um vídeo mais detalhado sobre isso. Mas as outras coisas não, o procedimento foi bem tranquilo. E propinas eu não paguei. Pra quem não sabe, lá em Portugal eles pagam propinas pra faculdade. Eu não sei direito como funciona, mas eu não cheguei a pagar nada pra Universidade do Porto. E eu continuei matriculada aqui na minha universidade no Brasil e eu pagava pelo número de créditos que era obrigatório, que o máximo que eu tinha que ter eram 12 créditos. Então eu paguei por esses 12 créditos. E essas foram as perguntas que eu acabei selecionando para esse vídeo. Espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês. E no meu blog eu já fiz um post explicando como que foi todo o procedimento do meu intercâmbio, como que a minha faculdade aqui no Brasil tem esse convênio com a faculdade da Universidade do Porto, enfim, eu expliquei um pouquinho mais detalhado lá como que foi o procedimento do meu intercâmbio. E se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo, é só clicar lá pra conferir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver mais dúvidas, é só deixar aqui nos comentários, me mandar por direct no Instagram. Meu Instagram é Duda Nascimento, é só me seguir lá e mandar uma direct, que eu às vezes acabo até respondendo ali mesmo, então não precisa ter medo, e eu adoro ajudar, então pode me mandar sim, porque eu sei como é esse momento do intercâmbio, aquela angústia de não saber, até dúvidas que podem ser básicas, se você achar, não quer incomodar, mas não tem problema, eu adoro ajudar quem eu puder. Não se esquece de dar like no vídeo, se inscreve aqui no canal também para acompanhar os próximos vídeos e essa experiência do meu intercâmbio, com certeza vou fazer mais vídeos sobre isso. E compartilha também esse vídeo com pessoas que se interessam pelo assunto. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!